Destaques no momento da imprensa nacional. Cúpula de Segurança do Pará previa confronto entre o Comando Vermelho e o PCC do Estado. Até agora, cerca de 60 mortos no presídio de Altamira e 16 foram decapitados. Bolsonaro ataca líder da OAB e diz saber como o pai dele sumiu na ditadura. A polícia conclui inquérito e não indicia Neymar por estupro. E a polícia de São Paulo prende 4 suspeitos do envolvimento do roubo de 750 quilos de ouro no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Tudo avaliado em cerca de 130 milhões de reais. Esse foi o terceiro maior roubo da história do país. Bem, é uma realidade. Enquanto o desemprego está apavorando todo mundo, vem aí a votação da reforma previdenciária do segundo turno e para o governo isso é essencial para a geração de empregos. Quem é que não sonha em ser patrão? Confira essa matéria especial. Natália é formada em moda e vende bolsas e acessórios veganos. O desejo de empreender surgiu ainda na faculdade, mas esbarrou nas dificuldades enfrentadas no começo. Acho que a palavra é paciência. Se você tem um objetivo final e você trabalha com metas, é assim que você tem que medir o crescimento e não se está exatamente do jeito que você quer, na hora que você quer, né? Hoje ela mantém uma loja física e outra virtual. A produção é terceirizada e gera 18 empregos nesta fábrica, na zona leste de São Paulo, que atende outros microempresários como Natália. A gente prefere diversificar, atender todo mundo com uma quantidade menor do que, sabe, focar numa empresas grandes e que eu acho que assim a gente dá chance para todo mundo realizar o sonho, né? Burocracia, falta de capital para investir, de informações sobre o mercado, insegurança. São muitos os desafios enfrentados por quem quer empreender no país. Ainda assim, 8 em cada 10 brasileiros gostariam de ser donos do próprio negócio. É o que aponta uma pesquisa sobre empreendedorismo, que ouviu 23 mil pessoas em 24 países. Enquanto no mundo a principal motivação é seguir uma paixão, as motivações dos brasileiros entrevistados são um horário mais flexível, ser seu próprio chefe e o potencial de aumentar os ganhos. No entanto, apenas 1 em cada 5 brasileiros está dando os primeiros passos neste sentido. Para ajudar a engrossar a estatística, a Junta Comercial de São Paulo inaugurou um serviço que permite a abertura em 24 horas de empresas de baixo risco, aquelas cujas atividades dispensam licenciamentos ou vistorias prévias. Os contadores agradecem. Você demorava até 20, 25 dias ou até um mês. Por causa da burocracia, hoje não. Já não precisa reconhecer firma no cartório, então já está dando uma agilizada nisso. Nos últimos 4 anos, período de grande crise econômica, o número de microempresas no Brasil mais do que dobrou. Muita gente que perde o emprego, muita gente que não consegue se recolocar no mercado, muitas pessoas que estão se formando, mas não estão conseguindo entrar no mercado de trabalho, elas têm como alternativa o empreendedorismo e especialmente o MEI, né, o microempreendedor individual. Empreendedor individual está completando 10 anos de atividades. É um grande avanço, mas continua sendo um desafio. Começa pela inadimplência, ainda é muito alta. Tudo começou como um hobby, fazer design gráfico, mas acabou virando alternativa à carreira do Danilo como advogado. Nos primeiros 5 anos, era tudo informal. Eu tinha muito receio de formalizar por conta de alta carga tributária, impostos e altas restrições, né? Veio a sociedade com Ademar e a necessidade de dar um passo à frente. Os dois viraram microempreendedores individuais e o negócio ficou sério para valer. Por você ser uma empresa formalizada, você acaba tendo mais credibilidade, tanto no mercado para acesso de crédito e para o cliente também, que precisa de uma nota fiscal e precisa de outras formas de pagamento. Houve uma mudança drástica e para melhor. O
microempreendedor individual pode emitir nota fiscal porque passa a ter o registro na Receita Federal, o CNPJ. Com isso, pode também abrir conta em banco no nome da empresa, tomar empréstimos em condições mais favoráveis. Está apto a vender para o governo. O custo mensal com todos os impostos, incluindo o INSS, varia de R$ 51 a R$ 55, dependendo da atividade. O faturamento anual tem que ser de, no máximo, R$ 81 mil. São cerca de 500 categorias profissionais que podem se inscrever. A lista inclui bike boys, motoboys, produções artísticas e músicos que se formalizaram por meio de abertura das chamadas MEIs. A grande maioria dessas pessoas já executavam essas atividades há muito tempo, às vezes passaram a vida inteira executando, de forma informal, sem um registro, sem um recolhimento de INSS, sem uma possibilidade de ter uma aposentadoria, de ter um auxílio saúde no momento que fica doente. Em 10 anos, o número de inscritos no programa já chega a quase 9 milhões de brasileiros. O crescimento nos últimos 12 meses passa dos 20%. Só que o problema hoje está no alto índice de inadimplência. 54% dos pequenos empresários estão em dívida com a Receita Federal. O que o novo empreendedor precisa estar atento é que, a partir da formalização do negócio, ele precisa se organizar e também pagar os impostos. Então precisa ter a responsabilidade de quitar os impostos, calcular o seu preço de forma correta, controlar os seus gastos, controlar entradas e saídas de dinheiro, porque é uma empresa. O Ademar, sócio do Danilo, cuida dessas tarefas e, para não ser surpreendido por más notícias, ele fez cursos de especialização. Incluindo o planejamento, a parte de quem são os nossos clientes, o público-alvo, e a gente vai buscando isso, e principalmente a parte financeira, de cuidar de tudo isso. Quando você é pequeno, você está no início, você cuida de tudo, né? Você não delega as funções. Quer ser patrão? O próprio patrão, o microempreendedor individual, especialista, dá mais dicas para você sobre como ingressar nesse sistema. Confira. Primeira coisa, abriu o MEI. E agora? A primeira coisa que você precisa entender é que agora você é empresário, dono desse CNPJ. A partir do momento que você abre seu CNPJ MEI, você já tem a sua empresa ativa. Não precisa esperar nada acontecer. O imposto DAS é cobrado a partir do momento que você abre a sua empresa. Então já sabe, abriu o MEI, vai ter que pagar. Isso é importante saber porque muita gente fala que abriu o MEI, mas ainda não está ativo, porque ainda não usou. Não existe usar ou ativar. Como a gente falou, se o MEI está aberto, você já tem que pagar o imposto. Então, abriu o MEI, paga o DAS e faz um controle financeiro mensal, porque você vai ter que fazer a declaração no ano seguinte. Segunda coisa que ninguém te conta sobre o MEI. Não é porque você tem uma empresa aberta, um CNPJ do tipo MEI, que as soluções financeiras vão ficar mais fáceis para você. Por exemplo, você quer abrir uma conta PJ no banco, porém o banco vai te pedir várias confirmações financeiras para poder aprovar o seu cadastro. Então, pode ser que não seja algo tão simples de se conseguir assim. Se você quer abrir conta PJ, porém tem o nome sujo, pode ser que o banco associe o seu CPF à sua empresa, mesmo o seu MEI estando em dia. Terceira coisa que ninguém te conta, mas a gente vai te contar agora sobre o MEI. Sabe aquela frase, o MEI não precisa pagar nada, só o DAS todo mês? Pode ser que não seja bem assim. Isso porque a sua empresa, além do registro federal, que é o CNPJ, está localizada na sua cidade, que pode e tem regras específicas. Se você está abrindo uma lanchonete, por exemplo, pode ser que a sua prefeitura exija um alvará dos bombeiros e outro da vigilância sanitária. Estas vistorias podem ser cobradas pela sua prefeitura ou por algum outro órgão do seu município. E você, como MEI, nesse caso, é obrigado a pagar para ficar tudo em dia com a sua empresa. Tá aí. Dicas importantes, então, fique atento, planejamento, busque mais informações. Temos o Sebrae aqui em Marília, para aí sim, você com uma base sólida, tentar ser um microempreendedor individual. Hepatites virais. Julho é o mês de alerta. E aqui em Marília, a Secretaria Municipal da Saúde está solicitando à população que procure as unidades de saúde com a caderneta de vacinação. Também o Rotary está desenvolvendo a campanha para levar informação à população. O que realmente tem faltado nessa questão das hepatites é isso, informação. E aí entra a imprensa. Nós temos
a obrigação de informar. A transmissão da hepatite C acontece através de sangue, seja por transfusões, contato direto com pequenos ferimentos ou compartilhamento de seringa. Nessa clínica de podologia, todo o material usado é esterilizado e as funcionárias são vacinadas contra a doença. Não se tem o risco de contaminação, né? Porque tanto nós protegemos tanto os nossos funcionários quanto os clientes que frequentam a nossa empresa. Na última década, houve uma redução de 7% no número de casos notificados da doença no país. Entre as hepatites, o tipo C da doença é mais prevalente e também mais letal. Para eliminar a hepatite C no país, o Ministério da Saúde alerta que é muito importante que as pessoas acima de 40 anos procurem uma unidade de saúde como esta para fazer a testagem e imunizar contra a doença. E que os pais também tragam as crianças para se vacinarem. Uma doença que, se diagnosticada precocemente, tem muito bom prognóstico, o paciente realmente se cura da hepatite C e não evolui com cirrose, com câncer de fígado, mas é importante que seja a população toda testada para tratar precocemente, uma vez que existe tratamento que também está disponível no serviço público. Em comemoração ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para chamar a atenção sobre a doença. Esse mês é o mês de julho, né? É a consciência da vacinação contra a hepatite, a prevenção da hepatite. Quem não se vacinou contra a hepatite, que vá a um posto de saúde para se vacinar. Tá aí, a dica tá dada. E a gente continua falando sobre saúde. Quem diria? É o planejamento. Brasil é um dos destaques da luta contra os cigarros. Destaques e exemplo para todo mundo. Olivia começou a fumar na adolescência. Na época, era um hábito que estava, digamos, na moda. Se você tivesse na balada, na minha época, né, de adolescente, a gente fumava dentro do lugar. Por 10 anos, o cigarro foi um parceiro inseparável da administradora. Ela largou o vício em 2007 e admite que foi difícil resistir às tentações. Onde eu entrava, tinha a propaganda de cigarro. E é muito difícil, para quem está tentando fugir do cigarro, onde você vai, você encontra a propaganda. Este mês, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto que proíbe propagandas nos pontos de venda, ou seja, será proibida a exposição das embalagens do produto nestes locais. Como tem caráter terminativo, a proposta vai direto para a Câmara dos Deputados. O projeto também altera o Código de Trânsito. Ele transforma em infração gravíssima o ato de fumar em veículos quando houver passageiros menores de 18 anos. Hoje, a lei prevê infração grave. São 2.000, 3.000 elementos químicos que saem nessa fumaça que essa criança está inalando e que vai comprometer o sistema imunológico dela. Os dados mostram que as políticas contra o cigarro vêm dando resultado. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 12 anos, o número de fumantes no Brasil caiu 40%. 1 em cada 3 decidiu abandonar o cigarro justamente depois que as propagandas foram restritas. Tudo que for feito para proibir, para tentar limitar isso, eu acho que funciona. Tá aí, e você, fumante, também está interessado em abandonar o vício? Procure a unidade de saúde mais próxima e você vai ter mais informações. E atenção, uma informação que acaba de chegar e é importante. A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo, em volume de vendas, acaba de anunciar oferta de 1.371 postos de trabalhos temporários para vários estados, inclusive São Paulo. A oferta inclui 28 vagas em Marília. 28 vagas, então atenção, para mais informações, estou recebendo aqui como destaque, atenção, manter o contato via internet. Vagas que pedem qualificação a partir do ensino fundamental completo. Além disso, é necessário apresentar documentos exigidos e ter habilidade específica para cada cargo. Interessados
devem cadastrar seus currículos no site www.contratando.com.br www.contratando.com.br e informar o código 48320 para que seja direcionado, então, para as vagas disponíveis da Coca-Cola. Então, Coca-Cola oferece 1.371 vagas temporárias no país, sendo 28 aqui em Marília. Estamos fechando mais essa edição do 4 Notícias. Fique ligado aqui no 4, porque aqui você tem sempre a informação. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia.